Olá, meus caros, forte abraço em todos, de volta às nossas videoaulas. Vamos continuar com o romantismo e hoje falaremos sobre a terceira geração romântica, geração conhecida como Condoreira ou Hugoana, em homenagem ao escritor Victor Hugo, escritor francês. Inclusive, é com ele que começamos a aula de hoje. Victor Hugo, em 1862, escreve a obra Os Miseráveis, que conta a história de um homem preso e solto 19 anos depois por roubar pão. Exatamente, roubar pão. Lembramos que, em 1862, a Revolução Francesa estava eclodindo e Victor Hugo chegou a ser acusado de elemento pernicioso, ou seja, um revolucionário. Bom, o que interessa é que a obra Os Miseráveis fomentou no mundo a ideia de liberdade, chegando ao Brasil. Ou seja, a obra hugoana influenciou o pensamento de intelectuais, de homens ligados à literatura no Brasil, no sentido de lutar contra a opressão. E o Brasil vivia um momento do sistema escravocrata. Logo, a terceira geração é aquela que, num primeiro momento, precisamos analisar isso com calma, num primeiro momento, ela combate o sistema escravocrata. É uma voz contra a falta de liberdade do homem. Então vamos lá. Hugoana, então, em homenagem a Victor Hugo. E por que geração condoreira? Por que condoreirismo? Havia necessidade de tomar, por símbolo algo que representasse a liberdade e algo que fosse genuinamente americano ou sul-americano. Logo, os intelectuais, os escritores, criaram a figura do condor, ave tipicamente andina, capaz de voar a grandes alturas, simbolizando a liberdade da alma humana. Na terceira geração, dois autores se destacam: Castro Alves e Sousa Andrade, ou Joaquim de Sousa Andrade, mas o próprio poeta gostava de ser chamado de Sousa Andrade. E sobre os dois vamos falar agora. Vamos começar falando sobre Castro Alves, o maior poeta da terceira geração romântica. Castro Alves, em suas obras, apresenta duas linhas de composição que merecem destaque. A primeira linha, a linha de combate à ausência de liberdade. A linha que fala da escravidão no Brasil como algo negativo e que fala da vida do africano, o africano longe da sua terra, o africano exilado em terras brasileiras e alvo da escravidão. E a segunda linha, uma linha de lirismo amoroso, que difere da segunda geração romântica. Na segunda geração, nós temos o platonismo, em que não há a concretização do amor. Em Castro Alves, nós podemos observar um lirismo sensualizado, a mulher ela aparece envolta por uma atmosfera sensual e existe a concretização do sentimento amoroso. Eu separei aqui fragmentos de Castro Alves para que nós possamos analisar o modo de composição do autor. Primeiro, um fragmento de Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho. Em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Já podemos observar algo importante em Castro Alves: a linguagem grandiloquente, a presença de hipérboles. A poesia de Castro Alves é uma poesia para ser lida em praça pública, é uma poesia para o povo. Observem a grandiloquência da linguagem, observem que Castro Alves compõe Navio Negreiro
a partir de uma ideia maior. O próprio começo era um sonho dantesco de horroroso, dantesco relativo ao poeta Dante Alighieri, né, que escreveu a Divina Comédia. E sobre a Divina Comédia, o dantesco está associado à descida aos infernos. Então, chama a atenção para uma capacidade hiperbólica ao falar desse sistema escravocrata. Também está presente na obra a predileção por espaços amplos, a presença de vocativos, esses chamamentos. Isso é comum na linguagem de Castro Alves. Observem agora uma passagem, um fragmento de um poema chamado Adormecida, em que nós notaremos como o poeta compõe o seu lirismo amoroso. Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente. Quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço no tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De uns jasmineiros galhos encurvados, indiscretos entravam pela sala e de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Reparem, a mulher aqui aparece envolta por uma atmosfera sensual e a presença da natureza. Reparem que o romantismo trabalha muito com isso. Em caráter geral, a natureza no romantismo ela reflete o estado de espírito do eu lírico. Se o eu lírico aparece mórbido, a natureza ela se faz também em morbidez, obscura, tenebrosa. Se o eu lírico aparece em exaltação de alegria, a natureza ela aparece de forma clara. A natureza ela aparece também alegre, em festins. Aqui nós podemos perceber que Castro Alves fala da mulher como um objeto de admiração, mas alvo do seu amor. Bom, o segundo poeta em importância é Sous-Andrade. Sobre Sous-Andrade é interessante falar o seguinte: durante muito tempo, a sua poética ela não foi estudada. Ele foi considerado alguém menor dentro do movimento romântico. No século XX, graças a poetas do modernismo, principalmente Haroldo de Campos, a poética de Sous-Andrade foi revisitada e foi dado o valor que esse nome merece dentro do quadro. E no próprio século XIX, algumas pessoas tentaram colocar Sous-Andrade na segunda geração. Entretanto, observações temáticas, observação da sua forma de composição, muitas observações sobre a linha de pensamento de Sous-Andrade fizeram com que ele fosse colocado na terceira geração. Sous-Andrade é um poeta realmente diferenciado. Primeiro, a sua linha de composição está em cima de uma vontade de identidade nacional, de identidade sul-americana, uma identidade local. E a presença de uma natureza não contaminada ainda pela vontade europeia, não dizimada ainda, ou seja, uma natureza voltada ao original da América. Isso é importante. Podemos falar aqui de uma grande obra, sua maior obra, Huguesa. Huguesa, que conta a história de um jovem índio da tribo dos Muiscas, na Colômbia, um jovem que está destinado ao culto ao Deus Sol, e o Sous-Andrade ele aproveita essa história colombiana para montar uma narrativa dramática e tentar passar para os leitores a necessidade de repensar a cultura local, de repensar a cultura americana. O interessante é que dentro da obra, Sous-Andrade passeia pela América, Sous-Andrade fala sobre a Colômbia, óbvio,
mas chega aos Estados Unidos, chega a falar sobre Wall Street que está se formando, Wall Street que está ganhando força, mostrando, né, a América do Norte como um templo de admiração nascente, ou seja, um poeta visionário. Além do que, a sua linha de composição nos mostra a presença de elementos que não eram comuns dentro da estruturação poética no século XIX. A presença de neologismos, a presença de substantivos compostos para a criação de ideias mais complexas no interior dos versos. Bom, peguei também fragmentos de Sousândrede aqui, vamos analisá-los. Primeiro, um fragmento de Huguesa, fragmento do canto primeiro. Eia, imaginação divina, os Andes vulcânicos elevam cumes calvos, circundados de gelos, mudos, alvos, nuvens flutuando. Que espetáculos! Que espetáculos grandes! Lá onde o ponto do condor negreja, cintilando no espaço, como brilhos d'olhos, e cai a prumo sobre os filhos do lhama descuidado, onde lampeja da tempestade o raio, onde deserto o azul sertão, formoso e deslumbrante, arde do sol o incêndio. Repare, a grandiloquência da linguagem ao falar de uma natureza tipicamente sul-americana, uma natureza quase virgem presente na descrição do cenário, descrição em que vai ser colocada a lenda colombiana do Huguesa. E no segundo momento, falemos da parte do lirismo, da parte da colocação emotivo-amorosa do poeta em sua criação. Entre os astros, sagrados montes, feliz asilo da paixão, puros jardins, sonoras fontes e virginal um coração, vibrando aos claros horizontes e encantado a etérea solidão. Solidão, mesma coisa aqui, solidão, o ermo. Então repare também na grandiloquência a predileção por espaços amplos e a colocação da emoção, a colocação desse sentimento maior, esse sentimento que transborda no lirismo do poeta. Meus caros, sobre terceira geração romântica, então, é o que eu apresento a vocês. Peço que vocês acessem a apostila, as páginas e os exercícios, eles foram colocados na plataforma que estamos usando. Qualquer dúvida, por favor, coloquem na plataforma. Vamos tentar dialogar sobre o que vocês podem acompanhar nas videoaulas. Vamos participar. Cuidem-se todos, acreditem em vocês, vamos dando passos sempre em frente, vamos pensar no vestibular, vamos acreditar sempre e até a próxima videoaula. Grande abraço, beijo no coração de todos.